Muito boa noite, criptoinscrito e criptoinscrita. Estou falando dessa forma porque foi pedido pelo Marcos Resina. Eu sou o José Carlos Queiroz Júnior, o cofundador dos canais Criptozina. Dos canais? Tem quantos canais? Vários, os canais de comunicação, né? Nossas mídias. Nossas mídias sociais. Ao lado dele, o fundador e host do canal Criptozina, Marcos Resina. Salva de palmas. E estamos aqui falando assim, agora a gente vai falar do jeito que a gente sempre fala, tá? Que o pessoal gosta assim. É, eu acho que sim. Chama atenção? Chama atenção porque é um jeito peculiar de se comunicar com as pessoas, né? E as pessoas gostam de... Esse jeito de impostar a voz, assim, é mais radialista, né? Mas enfim, eu queria só falar pra você, Resina, que eu estou com a picareta, a pá e algumas bananas de dinamite no carro, porque vamos minerar Bitcoin, vamos procurar na mina. Bora? Bora lá? Vamos chamar a vinheta, depois a gente vai? Chama a vinheta. Roda a vinheta. Fala galera, beleza? Tudo bem, e você, Resina? Bom demais, né? Preparado para minerar Bitcoin? Como que minera Bitcoin? Então, rapaz, eu achei que fosse com uma pá, uma picareta e algumas bananas de dinamite. Pensou? Não é? Não é, né? Enganaram? Assim a mineração de ouro, né? A mineração de ouro, mas a mineração de Bitcoin é tão difícil quanto, né? Exige tanto esforço quanto, né? Já pensou você... Não é um esforço físico, por assim dizer. Físico. Mas estamos fazendo uma analogia, né? Porque para achar o ouro, independente se o ouro tiver muito... Seja esse o ouro digital. A gente precisa de muito esforço, a gente precisa provar um trabalho, né? Isso. Quando você encontra ouro, você prova que teve bastante trabalho. Exato. E na blockchain do Bitcoin tem a prova de trabalho também, Proof of Work, né? Proof of Work. Exatamente, para encontrar os Bitcoins, né? O minerador, na verdade, ele é aquele cara que ele usa de força computacional, né? Um programa, né? Um sistema que faz rodar os blocos, e esses blocos, não sei se vocês vão conseguir ver aí bem, nós deixamos aqui mais ou menos um exemplo na mempool, né? Aqui os blocos eles são formados, tá? E aí a mineração, né? A taxa de transação se ocorre aqui por virtual byte, tem o seu custo, que é um custo baixíssimo, mas voltando ali, para se minerar Bitcoin, é necessário que os mineradores usem de força computacional para quebrar esses cálculos matemáticos, né? Para que, de certa forma, ocorra a conclusão da transação, né? Então aqui, ó, nós temos os blocos a serem minerados, que ainda estão sendo minerados, os blocos que já foram minerados, não sei se dá para vocês verem aí o mouse circulando aqui, né? Aqui tem os ajustes de dificuldade, que é a própria rede que ajusta, tá? Que temos, né, as transações de entrada, temos aqui o mínimo exigido. O mínimo exigido do uso da mempool. Aqui são as transações sem confirmação. Ela dá um gráfico aqui pra gente que mostra, né, essas transações. Mostra que os últimos blocos a serem minerados, transacionados, né? Aqui as últimas transações, mostra toda a quantidade e pode ver aqui que o processo ele não para, ele fica em andamento, né? Temos o ID da transação, temos a quantidade em Bitcoin a ser minerado, o valor em dólar e as taxas, né, a serem cobradas. Então aqui nós percebemos, eu acredito que vocês não vão conseguir ver aqui, né? Mas vocês podem depois abrir a mempool, né? mempool.space. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Nós deixaremos o link e você vai poder ver aqui, galera, que um bloco, aproximadamente, ele leva de 10 a 15 minutos, né, até 20 minutos. Ou até... Na verdade, para ser colocado na blockchain, até 10 minutos, né? É que esses daí foram minerados a 15 minutos, aquele ali foi minerado a 18 minutos. Acho que não passa de 10 minutos para colocar um bloco na cadeia, né? Não tem um tempo específico. Não é uma regra, mas tem o tempo médio aí, né? Podemos ver aqui que nesse bloco ele levou um peso de 1,42 mega, foi feito 1.327 transações, levou 10 minutos, foi utilizado de 1 a 449 satoshi por virtual byte, né? Então aqui, se você vir aqui embaixo, por exemplo, aqui, ó,
tem uma transação aqui, ela tem o seu ID, a quantidade em BTC, o valor em dólar e a quantidade do valor da taxa. Por exemplo, aqui, ó, até que está mudando constantemente. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, 9 Satoshi por virtual byte. Se você fizer o cálculo, dá centavos de dólar. Então, assim, se você transacionar Bitcoin numa carteira física, numa corretora, e o valor da transação da rede vai custar aproximadamente, né, centavos de dólar. Sim, muito Ou barato. seja, se você transacionar R$5 ou R$5.000, o valor dessa transação, essa taxa de transação, vai ser o mesmo valor independente do valor que você fez. Sim. Ó, eu vou transacionar um Bitcoin ou 0,0001 Bitcoin ou 100 Bitcoins. O valor da taxa na rede é a mesma, não importa, porque não é mensurado por real ou por Bitcoin, mas é por Satoshi no fechamento do bloco ali, né? Entendi. Então, tranquilo. Legal. E se eu quiser pagar mais para minha transação ter uma prioridade, eu posso também. Tem aqui, né, a opção, né? Ah, eu tenho uma prioridade mais alta, tal. Então eu vou pagar tanto Satoshi por virtual byte. Ou prioridade média, ou prioridade baixa, ou se você não tiver prioridade, pode levar até 15 minutos essa transação, mas você não tem pressa. Ah, eu estou transacionando o Bitcoin aqui com o meu amigo, então eu não tenho pressa de verificar a rede, não quero pagar caro por isso, beleza. Vou pagar baratinho. Né? Você vai levar menos tempo para ver depois essa transação. Legal. E além de colocar novas criptomoedas em circulação, validar e colocar em circulação, qual é a recompensa que um minerador ganha? Hoje ela está em 6,25 BTC, é isso, né? Quando o minerador ele valida a transação, descobre o código hash do bloco, né? E coloca na blockchain, ele ganha uma recompensa, né? Ele trabalha de graça. Isso, essa recompensa é paga em Bitcoin, que são divididas, né? Vamos supor, 6,25 de Bitcoin dividido para os mineradores que efetuaram o bloco. Exatamente. Né? E aí é feito a divisão. Galera, então assim, para dar aquela resumidinha legal, tal, né? A gente falou meio bem a grosso modo, mas a mineração do Bitcoin funciona, né, como um mecanismo de segurança de blockchain, né? Perfeito. Da blockchain. Ela foi concebida, né, em um sistema chamado Proof of Work, que é a prova de trabalho. Exato. Esse sistema. Esse sistema de consenso, né? De consenso, né? Cada novo bloco, né, ele tem uma sequência, né, de hash com o anterior, né, com o hash anterior e também com o hash posterior. Então, juntando essas informações, a mineração ela protege a blockchain, é uma forma de proteção. Ela tem a sua prova de trabalho, né, que é a força computacional, e ela tem os seus hashes, que juntando todo esse conjunto aí, você tem a mineração do Bitcoin. Perfeitamente. Resumido, galera. Resumido. Claro. Bem explicado. Bem explicadinho, bem resumido. Então, você que vai ver isso no nosso vídeo, vai falar, nossa, mas pô, eu quero ver onde eu acho isso. Como que eu posso tirar uma dúvida, ver? Pô, eu achei legal. Você vai lá na Mempool, como a gente mencionou, que eu acho que não dá para ver muito bem para vocês. Tem um reflexo das lâmpadas e tal. E aí você vai entender melhor, né? Obviamente também você vai poder pesquisar na internet, isso, né? Pô, o que é mineração? Vai tirar suas dúvidas. E aí, com esses conteúdos que nós vamos transmitindo para você, que é mineração. Agora o próximo vídeo vai ser o que é halving, de formato mais técnico. O vídeo anterior foi falado sobre criptografia. Exatamente. Né? Nós falamos sobre o mercado Bitcoin, porque ele não ter medo de ter Bitcoin. Vai juntando essas informações, vai adquirindo seu conhecimento e vai entrando nesse mercado que é uma oportunidade tremenda, acredito eu. Inclusive, só cortando você, Rosana, se você não viu o vídeo de blockchain, é recomendável que você veja o vídeo de blockchain e o vídeo anterior sobre criptografia, porque eles têm muito a ver com a mineração. Né? Aproveitando o gancho, galera, dá aquela força pra gente. Exatamente. Vocês estão assistindo o nosso canal, vocês não estão se inscrevendo, se inscreve, dá aquela força. Por quê? Por que nós pedimos isso? Quanto maior número de inscritos que nós tivermos, vai conseguir levar o nosso vídeo para o maior número de pessoas.
Isso vai fazer com que nos ajude, claro, mas vai fazer com que esse conteúdo seja disseminado melhor pelo canal do YouTube aí, né? Pela plataforma. Pela plataforma YouTube. Você falou do halving aí, e o halving acontece a cada 4 anos, teve em 2012, teve em 2016. 2020. 2020 foi o último, né? Onde aí tivemos uma subida exponencial e muito sensível. Consideravelmente do Bitcoin. Alta. Agora surpreendendo muitos ativos. Né? Eu acredito até que foi o principal ativo do mundo em ganhos de porcentagem. Exato. O que é o halving? O halving a cada 4 anos ou a cada 210 mil blocos minerados, essa recompensa que o minerador ganha, ele cai pela metade, né? Cada 4 anos é cortado pela metade essa recompensa. Exatamente. Então, para isso foi pensado e programado no algoritmo de Bitcoin, Resina, para que não haja inflação da moeda, né? Para que a moeda tenha uma emissão controlada. Essa emissão, que é no máximo 21 milhões, ela vai até no ano 2140. Então, se você o Bitcoin vai ser minerado, né? Serão emitidas 21 milhões de moedas, né? De criptomoedas. E a expectativa é que no ano de 2140 termine né? a mineração, né? Ok, mas e aí, agora que acabar a mineração, como é que vai fazer? Vai ter Bitcoin circulando ainda na blockchain, né? Sim. E o que acontece? O minerador ou os mineradores que minerarem e colocarem na blockchain, eles vão receber uma recompensa, né? E tem a taxa da rede também. Então, mesmo que termine lá de minerar as 21 milhões de moedas, né? Não teremos o fim da criptomoeda. Né? Teremos ainda criptomoedas. Nós teremos o fim da mineração, mas não teremos o fim da circulação. Isso. Certo? Então, ainda teremos, né, a criptomoeda circulando na rede, porque ela é onde ela fica. Exatamente. Diferente das moedas físicas, que ficam em cofres, em bancos, em residências, né, digamos assim. O Bitcoin não. O Bitcoin ele fica na rede. Então, é necessário que então, como ele fica na rede, ele precisa ser transacionado. Exatamente. Como que eu ainda vou comprar ou vender Bitcoin entre pessoas? O tal do peer-to-peer, né? Exato. Ponto a ponto. Então, as transações não vão deixar de existir. O que vai acabar é a mineração. É a criação de novas criptomoedas. De novos Bitcoins, porque ele é limitado. Ele é limitado. A outra vantagem do halving, depois nós vamos falar com um pouquinho mais de tecnicidade. A outra vantagem do halving é que o fato dela cortar pela metade a recompensa desse minerador, isso aí faz com que eleve a qualidade da força computacional. Exatamente. O que torna importante a segurança do Bitcoin, querendo ou não, né? Exatamente. Porque é o tal assim, quem pode mais, chora menos. Exatamente. Né? Então, os mineradores aí que vão ter mais capacidade de força, eles vão continuar no mercado. Os que tiver menos capacidade vão cair. Já não vão conseguir. Já não vão ter mais força financeira para suportar, né? O Resina falou do hash. Se você não sabe o que é hash, também volta aí um vídeo de criptografia. Lá nós explicamos lá o que é criptografia, né, Resina? O que é uma chave simétrica, assimétrica, o que é o hash, que é um algoritmo de criptografia, né? Então você vai entender o que é o hash, porque cada bloco tem um hash, que faz referência ao bloco anterior e ao bloco posterior. Galera, tudo isso aí é o conjunto, né? Tudo isso é um conjunto, ó. Se você pegar a blockchain, faz parte, o próprio Bitcoin em si, a mineração, as assinaturas digitais, as carteiras, né, as wallets, seja virtual, seja física, Exato. seja de papel, seja qual for, entre outros, né? Então tudo isso faz parte dessa tecnologia que é a criptomoeda, faz parte da segurança, da confiabilidade que nós falamos ontem, que envolve a criptografia, que eu acho que é uma criação muito inteligente. Os caras que tiveram a capacidade de criar isso aí são gênios, né? É um estudo já de décadas, de centenas de... A criptografia mesmo, como a gente falou mesmo, ela começou há centenas de anos lá no Império Romano, né? E foi aperfeiçoando. Mas um problema do protocolo aí, do algoritmo de consenso Proof of Work, seria a força exigida para fazer, né? Porque a força computacional. A força computacional. Muitos computadores, pensando na questão ecológica, tem essa preocupação. Muitos computadores emitindo CO2. Muitos desses computadores em breve vão ficar obsoletos, serão descartados. Então tem toda a questão ecológica. Né? Devemos entender que, como penso eu, né? Aí é uma opinião particular minha aí.
como tudo vem evoluindo, né? Podemos falar que hoje, em países mais desenvolvidos, usa-se a tecnologia da energia solar. Muito bem. Então isso... Eólica também, né? Eólica, com certeza. Então isso, querendo ou não, já tem muitos fazendeiros de mineração, de tecnologia, que usam energia solar para esse tipo de trabalho. Então, por mais que realmente tenha um consumo de energia um pouco alto, estão procurando meios de melhora, né? Se você pegar aí nos Estados Unidos, tem uma pesquisa que foi levantada que só as secadoras de roupa nos Estados Unidos consomem uma quantidade de energia imensa. O pessoal tá secando muita roupa lá nos Estados Unidos, hein? Não, é verdade. Pendurar um pouco no varal, deixar no sol também. Lá nem tem, né? Lá é complicado. É um detalhe à parte, digamos assim. Eu entrei nesse detalhe aí porque teve uma época que se reclamavam muito, né? Os contra Bitcoin reclamavam por causa da energia, mas não levavam em consideração outras formas de criação de CO2 no mundo. Sim, é lógico. Tem os carros, tem as indústrias. Né? Sim. E tem uma tentativa de minimizar isso também, que é um protocolo de consenso, que é o Proof of Stake, né? O Proof of Stake é diferente o jeito de fazer essa mineração. É diferente o jeito de fazer a mineração. Na minha opinião, o Proof of Work ainda é melhor, porque ele tem um certo gasto de energia, mas ele não inflaciona a moeda. O Proof of Stake, essa forma de minerar cripto, gera uma certa inflação na criptomoeda a ser minerada. A gente vai falar sobre isso depois também. Podemos falar, sim. Então, aí fica... O Bitcoin, a longo prazo, como ele vai diminuindo a quantidade de moedas, ele pode ser considerado deflacionário, porque... Ele vai diminuindo a quantidade de moedas se houver perda, né? Sim, não, diminuindo quando eu digo diminuindo a quantidade de emissão da criptomoeda na blockchain. De mineração, né? Mas conforme vai caindo aí a recompensa, conforme vai diminuindo, ele pode ser considerado a longo prazo aí uma criptomoeda deflacionária, por ser controlada até 21 milhões? Eu acho que poderia ser considerado deflacionário nesse aspecto. Só o fato dela ser escassa, ela não é inflacionária. Ela é escassa, então ela é limitada. Para ela se tornar deflacionária, ela precisa ter algumas vantagens. E o Bitcoin dá essas vantagens. Então pode-se dizer que deflacionária também. Exatamente. Sim. Ok, então hoje nós aprendemos o quê? Que os mineradores ajudam a manter a rede do Bitcoin funcionando em perfeitas condições. E não é um minerador que usa picareta. Não não. Tem muito picareta aí. Quebrando o tabu. Tem muito picareta aí que você deve conhecer, mas é outra coisa. Estamos falando de outro picareta. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo hoje sobre mineração de Bitcoin, porque todo mundo... Outro dia meu pai perguntou se a mineração de Bitcoin era igual do ouro. Eu falei, se você pode fazer muito parecida. Uma analogia muito parecida, só que a gente não precisa de várias pessoas com uma picareta e uma pá na mão explorando minas, né? Mas de certa forma parecida. Agora você já sabe o que é a mineração de Bitcoin, e isso já é motivo suficiente para você se inscrever no nosso canal, como o Rizinho já falou, deixar seu like, dar uma minerada num like aí. Não vai cair o dedo. Minere aí um comentário, vai lá, digita aí o que você achou, fala aí que você acha melhor o Proof of Stake, que você acha o Proof of Work. Vamos interagir nas nossas plataformas, e dito isso, acho que é por aí, né? Acabou, né? Chega por hoje. Te vejo no próximo episódio de Criptozina ao lado do fundador e host Marcos Resina e eu. Falou, galera! Grande abraço.